Vamos agora ao momento mais importante do culto, mais importante da nossa devoção, que é o momento de estudarmos a palavra de Deus, momento de crescermos em graça e em conhecimento. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos da verdade de Deus para vivermos capacitados por Ele, libertos das cadeias que nós mesmos forjamos pelas nossas escolhas e pecados. Mas a obra é de ouro, Deus sempre soube, Ele é o Criador. A obra é de ouro, mas o vaso é de barro. E como o vaso é de barro, ele precisa do poder de Deus. E é isso que nós vamos falar nesta manhã. Abra então a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 18, versículos 19 a 23. Atos 18, 19 a 23. Nós vamos estudar até 19, versículo 7. Diz assim a palavra bendita do Senhor: chegados a Éfeso, deixou-os ali. Estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se deles, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Que Deus fale aos nossos corações e instrua a igreja com a sua santa palavra. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, agora, Deus, é o momento de mergulharmos na tua palavra, imergir o coração, os pensamentos, a mente na palavra revelada. Nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a tua própria palavra, é a tua voz, é a instrução de Deus, instrução que capacita, que instrui, que renova, que edifica, que corrige, que consola. Portanto, ó Pai, abrir a palavra e estudá-la é motivo de regozijo e de vida. Ó Senhor, fala aos teus filhos amados, preencha cada coração com as tuas verdades. Nós não queremos, Pai, saber pensamentos de homens. Nós não estamos interessados com isso, Pai. Nós queremos Bíblia, queremos palavra. Então, Senhor, só Jesus pode capacitar algum ser humano para falar em nome de Deus. Só Jesus. Fala, Senhor, abençoa teu povo, em nome do Senhor Jesus é a nossa oração. E o povo amado de Deus, igreja querida, eleita e amada, diga amém e amém. Amém. Amada igreja de Cristo, família no Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram em Cristo Jesus chamados, comissionados, capacitados e abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus opera, Deus age e Deus se move para a propagação bem-sucedida do Evangelho. Amados, em toda a história, a palavra de Deus foi combatida, a evangelização foi com base de lutas e impedimentos, mas em todas as áreas, em todos os momentos, o Espírito de Deus operou, a palavra avançou, e nós chegamos hoje aqui dizendo que Jesus é o Senhor dos Senhores. Então, mesmo em meio às perseguições
E mesmo em meio a duras provações, a presença de Deus é real. Diga aí um amém por isso, amado. Porque a nossa vida está diretamente ligada ao projeto de Deus da evangelização. Você se lembra que o primeiro chamado foi Abraão? Ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, amada igreja, através da nossa vida, herdeiros das bênçãos de Abraão e chamados por Deus, outras pessoas serão abençoadas, outras pessoas conhecerão Jesus, porque você é um canal de bênçãos nesta terra, amado. Então o projeto de Deus é o mesmo, e você pode hoje, como todos os heróis da fé, como todos os profetas, apóstolos e o próprio Cristo Jesus, está passando por duras provações. Pastor, eu estou aqui, só Jesus sabe, passando muitas lutas, lágrimas, dores, amado, e a gente às vezes não sabe, será que é fruto de algum pecado? A religião criou a frase: eu devo ter tacado pedra na cruz, o que é que eu fiz para merecer tantas coisas? E eu quero lhe dizer, amado, que não necessariamente. Às vezes sim, você pode estar colhendo o fruto de uma semeadura equivocada, mas se toda luta, se todo sofrimento, se toda perseguição fosse fruto de pecado, por que é que Jesus foi crucificado? Se Jesus não tinha pecados, se Jesus não errou, Jesus era um homem perfeito, era uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e quando ele estava no alto daquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, quando todos achavam que a causa do Evangelho, a missão do Evangelho perderia o sentido, como se ele fosse blasfemar, Jesus disse: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, o Evangelho venceu, amado. O Evangelho venceu. E eu declaro na tua vida, no meio das duras perseguições, o Evangelho vencerá na tua vida, amado. Vai vencer na tua casa, na tua família, vai vencer na tua empresa, nos teus negócios, sobre as tuas debilidades. Paulo diz assim: nós fomos libertos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, livres, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, amado, você deixa de viver a vitória do Evangelho quando tenta se justificar na lei, quando tenta viver as obras da lei. Mas, amado, pela lei ninguém é justificado, mas pela graça de Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo, você é capacitado por Deus, amado. Capacitado para poder inclusive dizer não ao pecado, porque antes de Cristo estávamos aprisionados. Por isso, o João Calvino, um dos pais da Reforma Protestante, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de idolatria. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Mas se nós não conhecemos a Deus, nós fazemos o quê? Criamos o nosso próprio Deus. Criamos os nossos bezerros de ouro, os nossos deuses de ouro, prata e bronze. E às vezes o nosso Deus é o nosso próprio ventre. Amado, se você tem um Deus que não te exorta, não te admoesta, não te corrige, não te disciplina, parabéns para você, entre aspas, né? Porque o teu Deus é você mesmo. Você criou um Deus você mesmo, porque o nosso Deus, diz a palavra, Ele corrige a todo filho, e Ele açoita todo filho que recebe, porque Deus vos trata como a filhos. Logo, se Deus disciplinou ou disciplina você nesse momento, Deus te ama, amado, Jesus te ama. E eu posso dizer, o Evangelho vai vencer sobre a tua vida, amado. Você vai conseguir vencer esse pecado em Cristo Jesus. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Para quê, pastor? Para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Ou seja, se esta é a tua arma, a palavra de Deus, você é um mais que vencedor, amado. Por isso disse uns teólogos mais modernos, ele diz assim: ou a palavra de Deus vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra. Não dá para viver os dois ao mesmo tempo. Mas eu recebo, declaro e chamo a existência que a palavra vai vencer na tua vida, amado. A palavra vai vencer, receba na tua vida, amado. A palavra vai vencer na tua vida, amado. Sabe aquela debilidade, aquele problema, aquela dificuldade que você luta todos os dias, a palavra vai santificar você, amado. Por isso a oração diz: santificado seja o teu nome. Amado, nós não podemos atribuir santidade ao nome de Deus. Deus é santíssimo. Nós não podemos atribuir algum caráter de santidade ao nome de Deus. Então o que a oração está dizendo? Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome é que o teu nome ganhe espaço na vida das pessoas. Que o teu nome seja santificado na vida das pessoas. Que quando você falar, comer, beber, se relacionar, viver em qualquer departamento, você faça para a glória de Deus. Corandel, do latim, corandel. Você vive diante de Deus. Você não vive carpe diem. Carpe diem é o que vive de qualquer maneira, come, bebe, regala-se, porque, sabe, ao final a vida é isso aqui só. Não, a vida não é só isso. Há uma vida eterna, e esta vida eterna é em Cristo Jesus. E você é herdeiro desta vida eterna, amado. Então você vive para a glória de Deus. O Evangelho vence na tua vida. Então diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, ainda que sejamos ovelhas para o matadouro neste mundo. Porque Spurgeon diz assim: olha, se o mundo te admira muito, se você está muito bem com o mundo, alguma coisa está errada. E talvez você esteja muito parecido com o mundo, não é verdade? Porque quando você vive a obra de Cristo Jesus, você confronta o pecado. Você confronta as obras das trevas. Ninguém gosta de ser confrontado, mas aquele que é confrontado e tem coração de ovelha, vai dar frutos na tua vida para a glória de Deus. Então o Espírito Santo trabalha e garante para que o Evangelho vença, mesmo com perseguições, mesmo com duras provações. O Evangelho, o Espírito trabalha criando, estamos falando dentro desse contexto aqui agora, o Espírito trabalha de milhões de maneiras, nem todos os livros do mundo caberiam, diz a palavra de Deus, mas dentro do contexto, o Espírito cria oportunidades para vínculos entre os irmãos. Mas você sabe aquele momento difícil que você vive e que Deus coloca alguém do teu lado para dizer: vá lá, ombro a ombro andando com essa pessoa. Quando Paulo estava lá jogado na prisão de Roma, Lucas não o abandonou, ficou com ele até o final. Amado irmão, Deus vai levantar muitos Lucas para estar do teu lado em nome de Jesus, amado. No tempo da luta, no tempo da aflição, Deus cria oportunidade para vínculos. E esses vínculos se tornam, essas pessoas, apoiadoras do ministério. Então, dentro desse contexto, podemos aqui inferir Romanos, porque diz Paulo aos Romanos assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Então se há um propósito de Deus, tudo vai cooperar para a tua vida, especialmente as duras provações e sofrimentos. No meio disso tudo, amado, Deus é capaz de fazer com que coopere para o teu bem. Deus é capaz. Então, não te desesperes. Jogue por terra a ansiedade. Diga bem por isso. Não aceites no teu coração uma inquietude. Por isso Jesus disse: vocês estão andando inquietos pelo vestuário. Não é mais poderoso aquele que fez o teu corpo? Vocês estão andando inquietos pelo que você vai comer ou beber? Não é mais poderoso aquele que criou a vida? Qual é a solução, Senhor Jesus? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas, amado. Que Deus te acrescente nesta manhã. Aleluia. Olha, que Deus acrescente ao teu coração nesta manhã a paz que excede todo entendimento. Que Deus acrescente nesta manhã ao teu coração a confiança inabalável que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus acrescente esta manhã como bênção espiritual sobre a tua vida a plena convicção, a plena certeza de que todas, não algumas, mas todas as coisas cooperam para o teu bem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Afinal, Deus é soberano. Nós não acabamos de cantar? Nosso Deus é soberano. Deus é tão soberano que eu já estou esbanjando aqui com a minha voz. Aí ele tira a voz, Deus seja louvado. Vamos lá, Atos 18, 1 a 4. Diz a palavra do Senhor: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Amados, este aqui é o contexto vital. Do alemão é o Sitzenleben, ou seja, é o contexto vital. É o contexto que a igreja precisa conhecer para entender o texto que está em tela. Sem o conhecimento prévio, você não entende. Eu não consigo chegar ao inglês avançado se eu não tenho o inglês básico. Então esse é o contexto vital. Dentro do contexto que mostra o Deus que opera, o Espírito Santo que opera para a pregação do Evangelho, afinal ele é soberano, versículos 1 a 4. Agora o 2. Lá encontrou certo judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, olha o irmão Espedo aí, italiano, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, olha a jesuicidência aí, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Paulo era um fazedor de tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como a gregos. Então, nós estamos vendo que Deus é soberano. Diz que Cláudio, o imperador, lá em torno dos anos 50 depois de Cristo, criou um decreto expulsando os judeus de Roma. E porque eles foram expulsos, chegaram aqui em Corinto e Paulo encontrou essa gente. Amado, se Deus não estivesse trabalhando lá no coraçãozinho de Cláudio, não haveria essa parceria de Priscila, Áquila e Paulo. Não se conheceriam. Às vezes você está passando umas lutas e quiçá você poderia dizer: pastor, isso que o irmão está dizendo toca em minha vida, porque no momento mais difícil da minha vida eu fiz uma das minhas melhores amizades. Pastor, num dos momentos mais difíceis da minha vida, Deus agiu assim, 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 e depois eu fui entender o porquê que tudo estava acontecendo. Então eu quero, no meio do olho da tormenta, do furacão da vida, declarar ao teu coração paz de Cristo Jesus. Deus tem o controle do coração dos Cláudios. Deus tem o coração do rei na sua mão. Todos os decretos estão debaixo da sua soberania e do seu governo. Então eu declaro com a Bíblia Sagrada a nosso favor: Deus está no controle da sua vida, amado. Você pode dizer isso para você mesmo? Diga: Deus está no controle da minha vida. Eu descanso no Senhor. Então, às vezes, em que se aplica isso hoje, pastor, no meu trabalho? Amanhã eu tenho lá um trabalho, um chefe carrancudo para enfrentar. Amanhã eu tenho lá uma meta para bater, porque eu trabalho no shopping só misericórdia. Amanhã tem um exame. Amado, às vezes nós pensamos que o Espírito Santo está ativo somente dentro da igreja, onde de fato o Espírito Santo age. O Espírito Santo distribui os seus dons. Um fala em línguas, o outro interpreta, um profetiza, o outro julga a profecia, um prega, o outro analisa a pregação, conferindo coisas espirituais com espirituais. Enfim, o Espírito trabalha. Amém? Mas nós não podemos limitar a obra do Espírito Santo às paredes da igreja. Amada igreja, Deus trabalha em todos os segmentos da sociedade. Deus trabalha em todos os campos onde existem seres humanos, porque Deus tem um plano para cada uma dessas pessoas.
E aonde você estiver andando, aonde um crente em Jesus estiver andando, lá estarão Priscilas, Áquilas, Paulos, pessoas com alta probabilidade de criar vínculos para que juntos possam dizer às nações: Jesus é soberano, Jesus governa, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor desta igreja, Jesus é o Senhor da tua casa, Jesus é o Senhor da tua empresa, Jesus é o Senhor dos teus negócios, Jesus é o Senhor do Rio de Janeiro, Jesus é o Senhor do STF, Jesus é o Senhor dos nossos políticos, Jesus é o Senhor do Brasil, Ele é o Senhor de todas as coisas. E enquanto nós tivermos voz, nós vamos dizer isso. Pastor, mas isso é perigoso. É verdade, sempre foi perigoso, e nós vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu ler o versículo 5, para você entender que Deus está agindo em todas as questões. Atos 8,5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Ou seja, amado, Deus já estava criando vínculos, levantando os missionários e dizendo: Paulo, eu quero que você se dedique para entregar a palavra, para entregar a palavra. E diz que Silas e Timóteo chegaram e Paulo se entregou à pregação. Então, ovelhinha amada, Deus estava preparando o terreno para a pregação do evangelho. Acha que Deus estava ali limitado somente a uma obra? Deus estava agindo lá em Roma, Deus estava agindo em Jerusalém, Deus estava agindo em todos os campos. Deus está agindo aqui na Tijuca agora para a glória do Senhor. Deus está agindo em diversos bairros onde tem crente reunido, louvando o Senhor e adorando a Jesus. Deus vai agir através da tua vida na semana inteira, onde você estiver andando. A questão é: você recebe que Deus use a tua vida? Você recebe que você é um canal de bênçãos do Senhor nesta terra? Então, amados, saiba, porque nós precisamos pregar, alertar, preparar o povo. Porque nos anos 80, a chamada era: pare de sofrer. Não sei se alguns irmãos lembram. A chamada para chamar pessoas para a igreja era: pare de sofrer. Aí a pessoa vinha para a igreja: vou parar de sofrer. Aí recebia Jesus, o sofrimento continua, perseguição continua, decreto dos Cláudios que expulsam os crentes continuam. E a pessoa diz: tem alguma coisa errada com a minha vida. Continuam as perseguições, continuam os problemas. Amado, a diferença é que mesmo no meio dos sofrimentos, das lutas e das provações, Cristo Jesus está presente na tua vida. Cristo Jesus nunca prometeu que o sofrimento iria acabar. Ele prometeu a presença dele na tua vida. João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amado, a tua fé não é de vidro. Ter fé, poderoso, eu creio, quando tudo está bem, amém, legal, veio o problema, agora eu não tenho mais fé, agora eu vou embora da igreja, agora eu não quero mais Jesus. Gente, mas que fé é essa? Que fé fraca seria essa? De boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que tenho prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Louvado seja Deus. Amados, isto é uma obra de Deus. A nossa igreja em Botafogo chegou a ter quase 300 pessoas. Hoje aqui é o período mais fraco da nossa igreja. É o período mais difícil que a nossa igreja está enfrentando. E no período mais fraco e no período mais difícil da nossa igreja, Deus deu a catedral da nossa igreja que Ele tanto prometeu. A Deus toda a glória. É por isso que nós cantamos o corinho: a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, para sempre, amém. Você glorifica a Deus, amado. Então vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor.
Então, a pregação neste mundo é hostil. A pregação neste mundo é perigosa. Vivemos num mundo hostil, vivemos num mundo perigoso. Mas Deus encoraja, fortalece seu povo, seus missionários, com as suas promessas, guia os passos dos seus filhos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, para que alcancemos os alvos da missão. Quais são os alvos da missão? Almas salvas e igreja pastoreada. Nós somos chamados a salvar almas em Cristo Jesus, e nós somos chamados a pastorear o rebanho de Deus. Então, por isso eu quero, em nome de Jesus, ver ovelhas bem pastoreadas nesta igreja, que a palavra de Deus possa encher teu coração. Então veja versículos 6 a 10 de Atos 18, esse é o fim do contexto vital. Diz lá, versículos 6 a 10 de Atos 18, diz assim: opondo-se eles e blasfemando, olha o mundo hostil aí, Paulo está lá pregando, Paulo está lá evangelizando, e aí diz, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era do lado da sinagoga, ou seja, Deus já tinha preparado uma casinha para Paulo entrar. Deus seja louvado por isso. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Louvado seja Deus. Olha Paulo ali no meio do batismo. Será que Paulo estava ultrajando o Espírito da graça? Claro que não. Então o batismo é um sinal do que Cristo fez dentro do nosso coração. Diga glória a Deus por isso. Aí ele diz: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, olha lá, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, amado. Olha, amado, que coisa maravilhosa é ter o encorajamento do Senhor Jesus em nossa vida, amado. Se você está andando na palavra, se você está obedecendo a palavra, se você busca servir a Deus, não tem coisa melhor. Você põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Mesmo que o mundo esteja caindo à sua volta, amado, você dorme em paz. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus é por nós. Você tem o encorajamento do Senhor na tua vida, amado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nessa altura das viagens missionárias, nós podemos observar alguns aspectos da missão, que os teólogos chamam de Missio Dei. A Missio Dei é a missão de Deus entregue à igreja, entregue a você. Deus não entregou a sua missão aos anjos. A missão da evangelização das nações foi entregue à igreja de Deus. Você é um evangelista, louvado seja Deus. Então, a essas alturas das viagens missionárias, nós podemos observar aspectos. Um deles, primeiro, o ministério deve ser inteiramente dirigido pelo discernimento da vontade de Deus e pela capacitação do Espírito Santo. Amados, tudo o que se faz na obra do Senhor precisa de discernimento do Espírito Santo. E não é diferente na nossa vida. Pois não? Você vai agir com discernimento de Deus na tua casa, você vai agir com discernimento do Espírito no casamento, na relação com os filhos, na relação civil, social. Precisamos da vontade de Deus. Por isso Paulo disse lá aos Efésios: se Deus quiser, talimeteu, se Deus quiser. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, discípulos recém-formados precisam de fortalecimentos por meio de instrução continuada. Amado, nosso chamado é de ir e fazer discípulos em Cristo Jesus. Por que que nas missões antigamente haviam aqueles comícios evangelísticos, milhões de pessoas se convertiam, 50.000 pessoas levantavam a mão, recebiam Jesus, amém, glória a Deus. 6 meses depois era tempo do batismo. De 50.000 pessoas que levantaram as mãos recebendo Jesus, 200 pessoas se batizavam.
Por que uma queda tão grande como essa? Porque não houve instrução continuada. Nós precisamos que você tenha o gabinete pastoral da igreja, você tenha os irmãos presbíteros da igreja como seus aliados da fé, amado. Por isso que a igreja fica aberta aqui o dia inteiro. Tem um ditado que diz assim: dor de barriga não sabe que hora dá. Não é verdade? Deu lá uma dor de barriga, amado, a igreja está aberta. Você vem para a igreja, você ora, você tem aconselhamento bíblico, você recebe a palavra de Deus, a tua fé é edificada, e em nome de Jesus, amado, a nossa jornada é até o céu em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, nós vemos que os missionários prosseguem com coragem, na campanha de persuadir as pessoas com base na pregação das Escrituras, porque Jesus é o Messias, foi apresentado como tal. Sempre hoje, nosso costume de orar, nós sempre quando oramos dizemos: Senhor, livra-nos, Senhor, me livra desse problema, Senhor, me livra dessas cadeias. Amém. Não tem problema em orar por livramento. Amém. Eu creio que Deus pode te dar livramento. Receba na tua vida, amado. Deus livrou seus filhos da cova dos leões, sim ou não? Livrou. Estava lá Daniel, o leão abriu o bocão e veio um anjo e fechou a boca dos leões. Pedro estava preso entre 16 soldados, Deus enviou lá um anjo, a porta se abriu, os soldados continuaram dormindo. Quando ele caiu em si, ele disse: gente, é verdade, eu fui livre. Deus livrou Pedro da prisão. Deus pode livrar você também. Mas no Novo Testamento, muitas vezes, os apóstolos e discípulos não estão orando por livramento, eles estão orando pedindo coragem para abrir a boca e pregar o Evangelho. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 19, ele diz: orando por todos os santos e por mim, para que me seja dada coragem no abrir da minha boca, para que eu faça cumprir o ministério de pregar os mistérios do Senhor. Louvado seja Deus, amado. Às vezes você precisa de coragem para fazer o que tem que ser feito, destemor e coragem para obedecer a Deus, ou fazer vista grossa com as coisas do mundo. Coragem, amado, porque Deus vai te dar certamente consolação, conforto e grandes livramentos na tua vida. Então, se fôssemos reduzir a mensagem toda em uma frase, seria essa: cristãos de diferentes comunidades, seja vindo da Itália, seja de Roma, seja de Corinto, seja de onde for, eles são capacitados pelo Espírito Santo. Amados, Deus não há de capacitar somente os crentes daqui da igreja Cristo Vive Missão. Tem muito crente da igreja batista que será capacitado, da igreja presbiteriana que será capacitado, e de qualquer outra denominação evangélica que busque servir a Deus de coração, que o Espírito Santo capacite cada uma dessas vidas para a glória do Senhor. Afinal, são homens de Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. São pessoas de Deus, então são capacitadas pelo Espírito Santo, são grandemente usadas para propagar o Evangelho, edificar vidas sobre o mesmo alicerce teológico. Qual é o alicerce teológico que não pode falhar nas igrejas? Só Jesus salva, cura e liberta. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. E ao mesmo tempo, esses crentes são mutuamente fortalecidos para que possam fortalecer a missão, apresentando argumentos bíblicos persuasivos de que Cristo Jesus é o Senhor. Quando nós abrimos a nossa boca, o Espírito Santo enche com poder, e o poder do Espírito Santo vai fazer a obra na vida das pessoas, e você vai dizer para essas pessoas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém por isso. Então, na Missio Dei, na missão de Deus, o ministério deve ser inteiramente dirigido pelo discernimento da vontade de Deus e pela capacitação do Espírito Santo. Atos 18, versículos 19 a 21, é o texto básico. Ele diz assim: chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu,
Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então, amados, Paulo, o apóstolo, maior plantador de igrejas da história, ele confia plenamente na vontade de Deus para decidir o que fazer. Eu tenho essas últimas semanas indicado que os irmãos assistam um filme, vou indicar de novo, Paulo, apóstolo de Cristo. Assista esse filme, muito bom. Há um contexto dentro do filme que pode ser balizado na palavra de Deus, quando Lucas vai até Paulo e diz: Paulo, Priscila e Áquila estão com uma dúvida, fica em Roma ou sai de Roma? Se ficar em Roma, todo mundo pode morrer. Se fugir de Roma, vamos abandonar os crentes. O que faz? Paulo responde assim: não sei. Porque quando eu quis ir para a direita, Jesus me mandou para a esquerda. Quando eu quis ir para a esquerda, Jesus me mandou para a direita. Isso é bíblico. Quando ele quis ir para a Ásia, não deixou. Quando quis ir para a Bitínia, não deixou. Então, siga o meu exemplo. Fique em oração que Deus vai dar o direcionamento. Paulo confiava na vontade de Deus. Amado, você confia na vontade de Deus? Ou quando você ora, você quer que Deus faça a tua vontade? Senhor, me apresenta a Mariazinha, mas tem que ser essa Mariazinha, outra Mariazinha eu não quero, porque vai que aparece um dragão, eu não sou São Jorge. Não é não? Amado, você confia ou não confia na vontade de Deus? Deus tem o melhor para a tua vida, Deus sabe o que faz na tua vida. Então você ora e diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é confiar na vontade de Deus. Então, você veja que Paulo está seguindo a vontade de Deus. Ele já havia outrora tentado ir para Éfeso, o Espírito não permitiu. E quando agora os Efésios diz: fica aqui, mas Paulo precisava partir. Paulo entende isso como uma indicação, em outras palavras assim, como se Deus estivesse falando: o momento de Efésios vai chegar, o momento desta igreja aqui vai chegar. Amado, você está aí lutando, às vezes batendo cabeça, parece que tudo está errado, e às vezes a gente pensa: gente, eu estou fazendo uma coisa errada, eu devo estar contra a vontade de Deus. Amado, quando é que a Bíblia diz que tudo tem que ser bonitinho e dá tudo certinho se Deus está no controle? Não! Os discípulos sofreram, os apóstolos sofreram, todos foram perseguidos. Luta, perseguição e sofrimento não quer dizer que Deus não esteja no controle. Ao contrário, amado, persevera, continua fiel. Deus está no controle da tua vida, amado. Então Paulo confiava na vontade de Deus. Agora lembra também, agora esse ponto você está vendo, a vontade de Deus e a capacitação do Espírito Santo. Aqui nós vemos a vontade de Deus. Agora eu quero que você lembre, lá em Atos 6, quando Estevão pregava, a palavra diz que as pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava, porque ele falava com poder e autoridade. No texto que estamos estudando, de modo semelhante, Apolo, quando pregava a palavra de modo magnífico, ele era um tremendo debatedor, ele sempre superava os seus opositores. Amado, esse triunfo do debate, esse triunfo da proclamação, esse triunfo do anúncio, esse triunfo do querigma, do evangelho que corre, só pode ser garantido pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa pode ter toda a capacidade da retórica, a pessoa pode ter uma capacidade acadêmica fascinante, mas se ela não tiver o poder do Espírito Santo, ela não convence ninguém. Mas se o Espírito Santo está agindo nos corações, os corações vão de se abrir, como o Espírito abriu o coração de Lídia para compreender as coisas que Paulo falava. Que o Espírito abra os nossos corações para entender a sua vontade, que o Espírito abra o nosso entendimento, ilumine os nossos olhos para compreendermos o seu caminho e a sua missão, e você não será arrebatado por dúvidas, você será movido pela fé. Olha, eu declaro a fé poderosa na tua vida, amado. Recebe aí em nome de Jesus.
Olha o versículo 27 e 28 de Atos 18. Querendo ele percorrer, está falando agora de Apolo. Lucas dá uma paradinha de Paulo para falar de Apolo. E aí diz assim: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Mediante a graça haviam crido. Você crê mediante a graça de Deus. Aqueles que irão crer, não irão crer pela minha retórica ou pela tua retórica, irão crer pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom. É um dom. É um dom na tua vida, amado. Você tem um dom de Deus, amado. Aí ele diz, olha o versículo 28 depois: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo Jesus, quem é? É o Senhor. É Jesus Cristo, que Cristo é Jesus. Ou seja, Cristo é a palavra, é o Messias, é o ungido, é o esperado. Aqueles que os judeus esperavam, aqueles que os profetas profetizaram, aqueles que todos apontaram, todo o Antigo Testamento apontava para Ele, tudo era Ele. É Jesus na tua vida, amado. Diga glória a Deus por isso. É Jesus. Então, na Missio Dei, na missão de Deus, os discípulos, agora já entendemos que precisamos da vontade de Deus. Diga amém por isso. Diga assim: eu preciso da vontade de Deus. Entendemos também que o Espírito capacitou a Apolo. Então, eu declaro e recebo na tua vida, e diga assim: eu recebo que o Espírito Santo me capacite, com poder, amado. Isaías, o profeta, disse que o Espírito está sobre nós, ungindo, para você pregar aos quebrantados de coração, para você levantar os caídos, curar os enfermos, libertar os cativos. Quem pode fazer essa obra, senão o Espírito Santo, senão Jesus na tua vida? Então, na Missio Dei, na missão de Deus, discípulos recém-formados precisam de fortalecimento por meio de instrução continuada. Se não houver instrução, se não houver palavra, se não houver Bíblia, amado, a pessoa se desvia. Na perseguição ela abandona a igreja. Numa luta qualquer ela diz: olha, cadê Deus? Cadê Deus? Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso ou por aquilo? Então veja aqui a instrução em versículos 22 e 23 de Atos 18. Chegando a Cesareia, desembarcou. Subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fazendo o quê? Confirmando todos os discípulos. Então, primeira coisa, depois de cada jornada missionária, Paulo voltava para sua base em Jerusalém. Amado, Deus tem muitas missões com a tua vida. Você tem uma missão como civil, marido, esposa, filho, acadêmico, profissional. Onde você estiver andando, você é um missionário. Missionário não é só quem deixa a sua casa e vai lá para a África. Você é missionário dos teus vizinhos. Você é missionário dos teus colegas de trabalho, teus coworkers. Você é missionário dos teus colegas de faculdade, teus classmates. Diga amém por isso. Então, amado, você precisa em cada missão da tua vida voltar para a base. Nós entendemos que a igreja de Cristo é a nossa base. Aqui é a tua base. A igreja onde congregas é a base. É onde você é instruído, é onde você é aconselhado, é onde você é confortado, é onde você, quando precisa, é admoestado, onde a palavra edifica e exorta, para que você possa sair daqui e dizer: gente, eu vou servir a Deus com mais vigor, eu terei uma semana poderosa em Cristo Jesus.
Amanhã, lá naquele trabalho, eu vou enfrentar aquele chefe que parece um dragão, mas eu vou no poder do Espírito Santo, amém. Nós não sabemos a realidade de cada um aqui, amado. Cada um sabe no seu calaperta, mas aqui na sua base, amado, que o Espírito Santo esteja capacitando você, porque lá fora, onde o Espírito Santo vai agir, ele vai usar a tua vida para isso. Você é um canal de Deus nessa terra. Então, Paulo, que não era um simples evangelista itinerante, andando de um lado para o outro simplesmente, ele vivia preocupado com as igrejas de Deus, com o pastoreio, com a base. Veja Coríntios 11, 28, segundo aos Coríntios 11, 28, você sabe que aqui Paulo acabou de sair de Corinto, quando nós lemos no livro de Atos, essa visita de Coríntios produziu esta carta, e nesta carta ele diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, o quê? A preocupação com todas as igrejas de Deus. Então, amado, eu me preocupo com a igreja de Jesus, você se preocupa com a igreja de Jesus, nós nos preocupamos uns com os outros, e tem muita bênção nisso aí, amado. Isso aqui é uma delas, a mais clássica de todas. A bênção mais clássica nesse assunto é a bênção de Jó. Diz que Jó estava todo quebrado, família, tudo, e aí sendo difamado, quase morrendo, amaldiçoa teu Deus e morre, cara. E o que é que ele fazia? Com tudo isso, Jó não blasfemou com seus lábios. E ele estava orando pelos seus amigos. E enquanto ele, que precisava de oração, estava orando por outros, mudou o Senhor a sorte de Jó. Oh, diga glória a Deus por isso, amado. Aleluia. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amado, que agora nós enviamos lá uma palavra para o senhor Wilson Brasil, que tem uma sentença de morte, tadinho. Senhor, em nome de Jesus, que ele seja curado em nome de Jesus Cristo, Pai. Que um milagre aconteça na vida desse senhor em nome de Jesus. Nós, amado, queremos o bem um dos outros. Nós não nos alegramos com a queda de ninguém. Quando alguém chega na igreja, pastor, caí, pastor, teve um problema, nós choramos com os que choram. Quando alguém prospera, nós não sentimos inveja, diga amém por isso. Quando alguém diz, pastor, fui promovido no trabalho, pastor, passei naquela prova, o milagre aconteceu, nós dizemos, louvado seja o Senhor pela tua vida. Você cresça muito mais, amado, que você seja grande nesta terra em Cristo Jesus. E onde você estiver andando como um grande nessa terra, você lembre que você é pequeno, porque grande é Jesus. Grande é Jesus, amado. Grande é Jesus. E Jesus disse de João Batista, dos nascidos de mulher, não há profeta maior do que ele. Mas esse que Jesus disse, que não havia profeta maior do que ele disse, cabe-me a mim diminuir, para que ele cresça, porque só Jesus é grande, amado. Só ele recebe toda a glória. Então o desejo desses 8 minutos finais, o desejo de Paulo de pregar e de levar o evangelho aos lugares exteriores, não o fazia descuidar das igrejas anteriores. Paulo pastoreava a igreja de Deus. Se ele não podia ir pessoalmente, ele escrevia cartas. Ele se preocupava com todas as igrejas. Então, versículo 24 e 25, diz assim a palavra: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, Paulo cuidava das igrejas. E agora Lucas entra para falar de Apolo, que conhecia só o batismo de João, apesar de ser preciso nas histórias a respeito de Cristo Jesus. Ou seja, todo cristão em Jesus Cristo precisa de instrução continuada. Por mais que seja eloquente, como Apolo era, por mais que falasse com precisão sobre coisas a respeito de Jesus, ele tinha uma deficiência de conhecer somente o batismo de João.
Ele não sabia que o batismo do Espírito Santo havia se cumprido em Pentecostes com o Espírito Santo e com fogo. Não conhecia o vínculo do batismo cristão com a morte e ressurreição de Jesus. Amados, quando Jesus morreu e ressuscitou, nós em Cristo Jesus, quando cremos nisso, somos batizados pelo Espírito Santo e com Cristo Jesus morremos para o mundo. E com Cristo Jesus ressuscitamos para Deus. Se você já ofereceu seus membros para o pecado, e todos nós já o fizemos, agora ofereça seus membros para Deus, porque você é batizado pelo Espírito Santo. O Espírito está na tua vida, amado. Oh, glória a Deus por isso. Então ele tinha essa deficiência. E aí olha o versículo 26, Atos 18, 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão fizeram o quê? Lhes expuseram o caminho de Deus. Então, amados, entenda o seguinte: tudo o que é dito num contexto de ensino e de adoração deve ser julgado cuidadosamente. Olha, não, porque ele é o meu pastor já há 20 anos, se ele falar que azul é verde, verde, amém, eu acredito, ponto final. Não é isso que nós devemos ensinar na igreja. Nós não temos que colocar pazinhos de Antônios nas igrejas, na ovelha, proibindo as pessoas de pensarem. Não, queremos aqui que você seja crítico. Não criticar por criticar. Não como se a crítica fosse uma finalidade em si. Vou criticar tudo de qualquer maneira. Aí você é um chato. Não é xiita. Já viu xiita? Tem o xiita lá, xiita. Aqui na igreja às vezes tem crente chato. Nós não queremos crente chato. Nós queremos que você critique com fundamento bíblico, que você confira coisas espirituais com espirituais. Então Priscila e Áquila não fizeram vista grossa ao desvio teológico, mas também não repreenderam Apolo em público, para não envergonhar o irmão. Amado, elogie em público e repreenda em privado. Altar da igreja não é para ficar jogando letrinha para ninguém. E quem o fizer não prega mais na igreja. Altar da igreja é para subir e pregar o evangelho de Cristo Jesus. Inevitavelmente você vai tocar em diversos departamentos da igreja. Se você tem lá uma igreja com 10 pessoas, você tem 10 problemas. Com 400 pessoas, 400 problemas. Você vai tocar, mas você está no texto, pregando o texto bíblico. E olha aí a finalidade disso aí, amado, você crescer em graça. Efésios 4, 11 a 16, vamos rapidamente. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, em outras palavras, o que é? Instrução continuada. Você não pode dizer assim: olha, pastor, o dia que eu me converti foi maravilhoso. Amém. Qual mais experiência você tem? Não, só essa. Me converti há 30 anos atrás, só tenho essa experiência com Jesus. Gente, mas você tem 30 anos de evangelho e só tem uma experiência com Jesus? Está faltando instrução continuada. Nós desejamos que você tenha uma experiência com Jesus todos os dias na sua vida, amado. Todos os dias. Aperfeiçoamento dos santos, do original grego, paideo, treinamento, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, irmão Eliardo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Papa. Pastor, repreende isso aí em nome de Jesus. Cadê a irmã do está repreendida? Está em casa, em nome de Jesus. A irmã do está amarrado está aqui, amado. Amarra aí em nome de Jesus. Quem é o cabeça da igreja, amado?
É Cristo Jesus e mais ninguém, amado. É Cristo Jesus. Tá bom que o pastor tem a cabeça um pouquinho grande, mas isso aí é coisa da infância, deixa para lá. Louvado seja o Senhor. De quem todo o corpo bem ajustado, olha lá, olha o corpo de Cristo aí trabalhando. Olha aí a instrução continuada. O corpo de Cristo ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amor. Então, amado, eu declaro o teu crescimento em Cristo Jesus, debaixo do amor de Deus. Então, nessa Mission Day, os missionários prosseguem com destemor a sua campanha para anunciar Jesus, independentemente dos riscos. Atos 19:1 diz a palavra do Senhor: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Deixa eu tocar um ponto importante aqui. Traçar essa rota aqui, saiu de Éfeso, foi para Corinto, desceu para Antioquia, subiu para Jerusalém. Traçar isso daqui em linhas de mapa é muito fácil. A gente pode aqui definir as 3 viagens missionárias: 46 a 48, 49 a 50, 49, 50, 52, 53 a 57. As 3 viagens missionárias de Paulo. A gente vai lá, define no mapa, moleza. Agora, você considerar na prática o que é andar 14 mil quilômetros a pé, 11 mil quilômetros navegando, 24.780 quilômetros, nessas jornadas na realidade de uma vida daquele tempo, enfrentando perigos de rios, bandidos, religiosos hostis, falsos crentes, na cidade, no deserto, em todos os lugares. Aí é que a coisa pega. Aí é que se parece um pouco com a nossa realidade de hoje em dia. Veja o que Paulo dá testemunho também escrevendo aos Coríntios, em 11:23. São ministros de Cristo, fala como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. Versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez. Versículo 28: além das coisas exteriores ao que peço sobre mim, diariamente a preocupação com todas as igrejas de Deus. Amada ovelhinha, se você está passando aqui o que Paulo passou em algum departamento da tua vida, eu quero dizer, Deus não é contra você. Você pode dizer um amém por isso? Então diga assim: Deus não é contra mim. Deus não é contra mim. Diga para o teu irmão: Deus não é contra você, meu irmão. Pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário, Deus é por você. E se Deus é por nós, o Espírito Santo vai garantir o sucesso do Evangelho, o Espírito Santo vai garantir almas convertidas, o Espírito Santo vai garantir a igreja pastoreada, e todos vão dizer, amados: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu recebo esta palavra. Então, amado, tenho 3 minutos, prometo, para terminar, para aplicar essa mensagem. Pastor, você já pregou bastante, faço o que com tudo isso? Claro que já fizemos aplicações, mas agora no momento final eu preciso aplicar esta mensagem para liberar a igreja. A capacitação do Espírito é a chave para liberar o poder do Evangelho. Amado, você não pode servir a Deus e vencer o pecado na força da carne. Você precisa do Espírito Santo. Apolo tem as credenciais acadêmicas impressionantes, eloquência na sua fala. Contudo, essas qualidades sozinhas não promovem o poder do Evangelho.
A proclamação da palavra é fundamental que o pregador seja dotado pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro e João eram iletrados e incultos, porém eles eram cheios do Espírito Santo. Hoje digam um aleluia aí, amado. Cheio do Espírito Santo. E porque eram cheios do Espírito Santo, olha o que aconteceu, Atos 4:13 a 16. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado. Amado, quando você abrir a tua boca lá no meio do trem para pregar, quando você abrir a tua boca ali embaixo para pregar, quando você estiver em algum lugar para pregar, as pessoas reconheçam que você está com Jesus, que você está com Jesus, que você dobra os teus joelhos para orar, que você já não é mais a mesma pessoa de ontem, porque de glória em glória o Espírito Santo está transformando a tua vida, amado. Não é a tua capacidade, não é a tua eloquência, não é tua, é a glória. Diminua. Você quer que ver a glória de Deus? Diminua, para que o Espírito Santo de Deus cresça na tua vida, amado. E as pessoas vão reconhecer que você está com Jesus. 14, 15 e 16. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham dizer o contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? O que a gente vai fazer com essa gente? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Amado, a obra de Jesus é inegável na tua vida, amado. A pessoa que diz assim: pastor, eu estou há 20 anos na igreja, e há 20 anos eu sou a mesma pessoa. Pois bem, perdeu 20 anos de crescimento na tua vida, porque você já devia de ser uma outra criatura muito mais madura, mais do que o Espírito Santo haja na tua vida, amado. Todo cristão precisa crescer espiritualmente. 2 Pedro 3,15 diz a palavra: e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis o que fazem? Deturpam. Como deturpam também as demais escrituras, para a própria destruição deles. Amado, se um texto é difícil e você não entendeu, não pregue esse texto, só pregue o que você sabe. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, e não posso deixar de dizer o que a Bíblia diz. Pastor, existe ET alienígena? Não sei. Por que eu não sei? Porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Se a Bíblia não fala nada, eu não falo nada, eu me calo. Eu posso ter fora do altar uma opinião. Não, acho que não. Mas a Bíblia não diz, não posso colocar isso como doutrina. Não diga o que a Bíblia não diz, e não deixe de dizer o que a Bíblia diz. Então ele diz, versículo 17: vós, pois, amados, estáis prevenidos. Diga amém por isso aí, prevenido. Como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, o que? Descaiais da vossa própria firmeza. Mano, bota o pezinho aí no chão, mano. Você está firme na rocha, mano. Firme na rocha, mano. E qual é a rocha da tua vida? É a palavra, é Jesus Cristo. Por isso, versículo 18: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória hoje e eternamente. Então, eu termino dizendo: primeiro, capacitação libera o poder do Evangelho. Segundo, você precisa crescer espiritualmente. Diga: eu recebo, amém, glória a Deus, aleluia. Assim como Apolo cresceu, porque Priscila e Áquila o repreenderam, ele aceitou a repreensão e cresceu. Terceiro e último lugar, Paulo instrui os discípulos efésios de João Batista de forma bondosa e de forma pastoral.
para que eles aceitassem a repreensão e crescessem no conhecimento de Deus. Ou seja, toda vez que a palavra admoestar você, aceite, receba, você vai crescer. Atos 19 é o final do texto prometido de hoje. Paulo perguntou aos discípulos de João Batista: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Aí eles respondem, ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Opa, Paulo falou, peraí, tem alguma coisa errada. Vocês receberam o Espírito quando creram? Não, a gente nem sabe que tem o Espírito Santo. Ora, o certo é receber o Espírito Santo quando você crê. Então vocês estão crendo em alguma coisa errada. Alguma coisa errada foi pregada para vocês. Receberam a palavra de quem? Possivelmente de Apolo, que só conhecia o batismo de João. E aí Paulo continua. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Ah, pastor, está vendo? O pastor está errado. O pastor antigamente não batizava nas águas, agora o pastor abaliza aí o batismo nas águas, está vendo? O pastor está equivocado. Se você para de ler aqui, eu concordaria com você. Vamos continuar a leitura. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que vinha depois dele, a saber quem? Jesus Cristo. Diga: o Senhor da minha vida é Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome... eu te batizo em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai agir naquela vida, amado. Por isso é que Paulo lá em Coríntios diz: vem cá, vocês estão numa brigalhada danada. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Quem? Servos por meios de quem crestes. O único que recebe a glória é Jesus Cristo, Senhor. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes as mãos, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles quem? O Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como que profetizavam. Amados, quando uma teologia é consertada, o Espírito Santo age. Você acha que Paulo foi lá, batizou em nome de Jesus? Se Paulo estivesse errado em batizar, o Espírito Santo ia batizar essa gente? Não. Agora, aqui o Espírito Santo batizou junto com a pregação, porque Paulo pregou o correto e batizou em nome de Jesus. Em outras ocasiões, a pessoa já é batizada direto na hora que creu, foi batizada. Amado, não limite o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo age como quer, age da forma que quer. O Espírito Santo não está na minha caixinha. Eu não sou dono do Espírito Santo, eu não mando no Espírito Santo, eu não sei tudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está além de tudo que você possa imaginar. Creia na obra do Espírito Santo. Não tenhas medo de corrigir doutrinas erradas, como já corrigimos diversas doutrinas aqui da igreja. O que eu quero como pastor é o que Paulo queria aos discípulos de João Batista e o que Priscila e Áquila queriam para Apolo. Que sejamos discípulos com formação continuada, capacitados pelo Espírito Santo, com coragem, para que o Espírito de Deus use a tua vida e a minha vida, sabendo que sempre é importante diminuir para que o Espírito cresça. Ele é digno de toda glória. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém.